Questão 123, Enem 2022. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Então você tem uma variação do Trypanosoma, né, ele vai ser utilizado como vacina. E ele não causa doença. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Então, você recebe esse Trypanosoma, que é um patógeno, só que ele não tem a capacidade de causar doença, e ele tem essa habilidade de produzir moléculas, possivelmente proteínas aí, né? Que são as mesmas proteínas produzidas pelas células tumorais, as células que causam, né, que vão ser responsáveis pela formação do câncer. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral. Então, o organismo detecta o Trypanosoma cruzi e começa a gerar uma resposta contra o Trypanosoma cruzi. Como que o organismo da gente faz isso? Ele detecta, ele identifica as proteínas do invasor e produz anticorpos contra aquelas proteínas. E aí você também, então o organismo ele passa esse Trypanosoma junto com as moléculas que são formadas no câncer, passa a ser visto também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Então você agora tem o seu corpo reagindo contra o Trypanosoma, e como esse Trypanosoma ele produz moléculas que são produzidas pela célula cancerígena, o corpo também acaba produzindo anticorpos contra as moléculas das células cancerígenas. Depois de induzidas defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Então é meio que enganar o nosso corpo. O nosso corpo não está detectando as células cancerígenas. O que é que você faz então? Você coloca um patógeno, que é o Trypanosoma cruzi. O corpo reage contra o Trypanosoma cruzi, contra as proteínas do Trypanosoma cruzi. E uma dessas proteínas vai ser uma proteína tumoral. Então o corpo começa a produzir anticorpo contra a proteína tumoral. E aí esses anticorpos vão atacar o Trypanosoma cruzi, já que ele tem essas moléculas, e de quebra acaba atacando também as células tumorais que já existiam naquela pessoa. Por quê? Porque é a mesma molécula. E aí vem a pergunta, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? A autoimunidade? Não. A autoimunidade seria se fosse moléculas do próprio corpo sendo atacado, ou seja, o corpo produzindo anticorpos contra moléculas do próprio corpo. E você não tem uma autoimunidade aí, você teve que introduzir algo externo para indicar para o corpo que existe algo ali errado. Não é autoimunidade. Hipersensibilidade, não, você não está causando uma hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade causaria uma inflamação generalizada, um choque, não. Não tem nada a ver com hipersensibilidade. Você está, inclusive, tentando fazer com que o corpo fique sensível, o mínimo possível, para destruir células tumorais. Beleza? Você não está falando nada aí de uma hipersensibilidade imunológica. Ativação da resposta inata. Não, você está ativando a resposta adaptativa. A resposta inata tá, é aquela que a gente já nasce com ela. Por exemplo, os macrófagos que naturalmente atacam as bactérias. Né? Células que fagocitam, por exemplo. E isso faz parte da resposta inata. Isso não é resposta inata, isso é resposta adaptativa, que é a produção de anticorpos. D. Apresentação de antígeno específico. Perfeito. Você está apresentando para o sistema imune um antígeno específico. Qual antígeno é esse? Moléculas, possivelmente proteínas, ele não fala aí, mas tudo indica que são proteínas, de células tumorais. Quem está apresentando isso é o Trypanosoma cruzi. Então você tem aí uma apresentação para o sistema imunológico de um antígeno específico de célula tumoral para que o sistema imunológico ataque as células tumorais. Por que não é letra E? Desencadeamento de processo anti-inflamatório. Não, você está querendo causar uma pequena... A inflamação basicamente é uma resposta imunológica. Você quer que cause uma pequena, entre aspas, inflamação. Você não está querendo... O processo anti-inflamatório é diminuir a inflamação. Você está querendo isso. Você está querendo causar, inclusive, uma pequena inflamação. Né? Você vai ter um aumento da produção de linfócitos B. Né? Isso já pode desencadear um pequeno processo inflamatório. Não é um processo anti-inflamatório. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Curte aí o vídeo e, se possível, se inscreve no canal. Valeu!